Depois do hotel ter a popularidade completamente destruída e finalmente descobrirmos o passado do Angel Dust, chegamos no que pra muitos é o melhor episódio dessa série até o momento. Só nele tivemos a Charlie tentando desmentir a desinformação, uma briguinha entre Lucifer e Alastor e, mais impressionante de tudo, mais detalhes sobre o passado de Alastor Vox. Meus amigos, eu sei que eu falo isso em toda análise, mas esse episódio tá sensacional, então bora lá acompanhar o que tá acontecendo. O episódio começa com a Charlie se arrumando toda para ir no Jornal Nacional do Inferno. Seu plano era acabar com todas as fake news que estavam rodando o hotel nos últimos dias. Acho impressionante que a Charlie continue insistindo em seus erros aqui, tipo, é óbvio que isso vai dar errado. Ela tá indo pro jornal mais manipulado de todos e isso só vai piorar a sua imagem. Até a Veg tenta falar isso, mas a Charlie não dá ouvidos. Ah, e ela leva a Nift junto. Dê um oi pra Nift. A cena corta e é que vemos o Alastor, o protagonista desse episódio, mas não estando bem, aparentemente ele sofreu de veneno angelical do Adão e agora está bem fraco com um corte profundo no peito. Uma cena corta e vemos que o Angel, que por tabela acabou tomando muito no último episódio, estava recebendo textões do Valentino. É certo que esse mano vai acabar sofrendo. Acho que vai acontecer algum outro episódio dele com o Valentino nessa temporada. Lucifer também estava ali, e ele acaba avisando o Alastor, resultando em uma sequência de farpadas entre eles. E o que podia resultar numa surra do Lucifer no Alastor chega em uma demissão instantânea do Alastor. Caramba, por essa eu definitivamente não esperava. Não ser o mais forte daquela sala incomodava muito o Alastor, mas acho bizarro como entre essas duas temporadas ele acabou perdendo toda a sua força que tinha para peitar o Lucifer depois de tomar um pau do Adão. Por outro lado, a Charlie e aquele Killjoy estavam debatendo, e não contente em tomar porrada do Vox e da Velvet no episódio passado, a Charlie decide buscar a humilhação aqui, tomando uma das maiores surras da Katie. E eu tenho que admitir, a Katie tá entregando muito aqui, porque em todos os momentos de vacilo da Charlie, ela é cortada pela Kate, que contra-argumentava e só ferrava mais ainda a reputação do hotel. Acho interessante essa dinâmica com a Charlie, porque a voz dela em um debate não traz muita imposição e respeito. Até por isso ela é facilmente destruída pela Killjoy, que mesmo falando um monte de fake news, falava com confiança, e isso convencia qualquer um. Outra pessoa que estava sem confiança, mas dessa vez de uma maneira estranha, é o Alastor. Ele visita a cidade dos canibais em busca do Overlord, que era mais próxima a ele, a Rose. Mas ao invés de conversar com o controle da conversa que ele sempre tem, dessa vez a história é mais estranha, porque ele está com pressa e algum medo, como se ele soubesse que estava abaixo nessa conversa. Aqui ele comenta que ao invés de parecer mais perto de concluir o seu objetivo com a Charlie, na verdade as coisas pareciam cada vez mais longe. Talvez o Lucifer tenha dado uma camada extra de proteção na Charlie. A questão é que aqui ele vai reclamar com a Rose, dizendo que o acordo deles, em que ele seria o ser mais forte do inferno, não estava sendo cumprido, por causa do pau que ele levou pro Adão recentemente. A Rose começa a falar com ele e diz que o acordo deles não fazia sentido nesse caso. Afinal, ele teria que se colocar no lugar quando o assunto é lutar contra anjos. Nesse momento, a Rose decide lembrar do Alastor sobre seu passado e mais ainda sobre o seu acordo com ele. Alastor era um jovem encantador, cheio de vida, um cavaleiro que empolgava todo mundo ao ponto de chamar a atenção dos produtores e fazer o seu próprio programa de rádio. Destaque pra Mims aqui. Entretanto, ele tinha os seus poréns. Na primeira vez que alguém o irritasse, o mesmo assassinava, fazendo vários deles até virar um assassino em série. Sabendo que seu lugar era no inferno, ele já tinha se preparado com diversos rituais, até que de repente ele convocou a Rose para um acordo. Alastor queria poder, ele queria ser garantido nas suas posições entre os demônios para poder virar o pecador mais poderoso assim que morresse. Rose disse que até poderia fazer isso, mas com a única condição de que a alma do Alastor seria dela até ele cumprir uma tarefa exigida pela Rose. E assim o acordo foi fechado. O único detalhe é que ele morreu no dia seguinte após ser confundido com um cervo tentando esconder um corpo. Caramba, é da Rose que o Alastor está na coleira, não da Lilith, não de algum anjo, sequer de algum ser mais poderoso que ele. A Rose, caramba, eu nunca esperava por essa. Eu amei nós termos descoberto isso agora. Pra mim, tudo isso foi no momento perfeito. A atuação do Alastor nessa cena é sensacional, porque você vê pela primeira vez na série que ele sente fraqueza. Toda a primeira temporada, não importava o adversário, ele tentava se mostrar mais poderoso e realmente tendo confiança pra bater em qualquer um que fosse. Tipo quando ele tentou lutar contra o Adão, mas ao tomar um pau ele recua e começa a se colocar no lugar. Eu acho isso muito interessante. E bem, continuando, aqui temos a segunda música do episódio, onde o Alastor e a Rose começam a cantar juntos de como o Alastor era o pet dela. Acho incrível como essa mulher passa quase um minuto zoando com a cara do Alastor de um jeito que ninguém nunca chegou perto, literalmente acabando com ele. Dá pra até sentir a raiva que ele tem aqui, mas no fim ele só aceita. Mas não de um jeito
jeito fácil. Ele fica pensando em voz alta até que de repente ele chega em uma conclusão. Do outro lado do inferno, a Charlie estava sendo jantada ao vivo pela Katie Killjoy. Então ela insiste e pede ajuda pra Nifty. E pelo histórico dela nas câmeras, nós sabíamos que isso não acabaria em coisa boa. E aqui chega a segunda música do episódio. Ela é bem estranha por sinal, rapidamente virando no estilo anime, com a Nifty detalhando todo o processo de limpeza. Entretanto, isso não dá muito certo, acabando qualquer esperança que o hotel poderia ter. Voltando, o Alastor tenta comprar uma briga com o Vox. E bem, a briga é realmente comprada. Aqui o demônio do rádio decide oficialmente sair na porrada com os 3 vezes ao mesmo tempo. O problema é que eles estavam com seu cajado do rádio quebrado. Ainda assim, ele consegue batalhar de igual para igual. Nifty, vendo isso, pega o Husky e corre todo o inferno para ajudar o Alastor. O Husky vai no X1 com a Velvet e a Nifty contra o Valentino, que por sinal estava num sacode nesse cara. Mas com o tempo, os Vs viram o jogo e quando estão prestes a matar Nifty e Husky, Alastor propõe um acordo. E que tal fazermos um acordo? Eu me junto a essa sua autopromoção e me torno seu prisioneiro. Tudo que eu peço em troca são 2 super fofas pequeníssimas condições. O que ele tá fazendo? Quais condições? Deixar esses Zé Ninguéms irrelevantes voltarem pra casa. Porém, mais importante, você não vai pôr as mãos na Charlie Morningstar. Peraí, só isso? Só isso. Tentador, não acha? Meus amigos, isso aqui foi assustador. O Vox nem pensa e aceita na hora. Parecia bom demais pra ser verdade, porque o Alastor estava propondo isso. Isso não importava agora, o Vox tinha vencido a guerra. E eu tenho muitas teorias e pensamentos dessa desistência, mas eu vou comentar sobre no fim do episódio. Porque agora o inferno está em xeque. O Vox está se gabando pelo inferno todo, fazendo o Alastor de gato e sapato. É bizarro como o Alastor só aceitou isso. A reação da Charlie pra isso é bem bizarra também. Ela não estava entendendo. Na noite, o Vox estava muito feliz comemorando tudo isso, mas ele tinha uma sensação estranha de que o que estava acontecendo era bom demais pra ser verdade. Por isso ele pergunta o que tornava Charlie Morningstar tão preciosa, a ponto dele abdicar toda a sua dignidade por ela. Mas o Alastor fecha a boca porque o Vox não precisava saber disso. O Vox reclama, mas daí o Alastor começa a tirar com a cara dele, dizendo que o Vox não seria nada sem os outros vezes, e a partir de agora começa tipo uma continuação de Stay Gone. Porque aqui vemos um flashback do passado dos dois, onde finalmente descobrimos o passado do vilão. Aqui o Alastor e o Vox eram muito próximos. Vox queria ser amigo do Alastor e realmente o admirava, querendo fazer um grupo forte com ele. Era pro Alastor ser o primeiro V, mas assim que ele ouve a proposta, isso daqui acontece. Oh, isso é mesmo sério? Qual é, Vox? Eu sabia que você podia ser patético, mas não achei que fosse assim fraco. O quê? Ai! Sendo sincero, o Vox ter apenas virado vilão depois disso foi pouco comparado ao quanto o Alastor acabou com ele nesse dia. Com direito ao Alastor dizendo que nunca foi amigo do Vox e não existiam amigos de verdade no inferno. Com isso, a terceira música do episódio começa, e é que na verdade temos uma música reprise. Nada demais na real, mas eu acho que ela se encaixa melhor que a primeira música com a Rose, porque aqui mostra como mesmo sendo sequestrado, o Alastor estava tranquilo. Segundo ele, aquilo não tinha acabado, e assim o episódio acaba. Meus amigos, isso aqui foi muita informação pra absorver. O Vox venceu, pelo menos é o que aparenta. Eu acho que todo mundo tem a sensação que o Alastor não se entregou à toa, e eu tô muito curioso pra tudo isso. Eu tava conversando com a minha grande amiga Rebecca, e ela falou uma teoria que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas foi a que mais me satisfez até o momento, onde o Alastor está querendo se enfraquecer para que o acordo dela com a Rose seja quebrado e ele não seja mais o pecador mais poderoso. A Charlie provavelmente entraria nessa parte, com a Rose também estando na coleira por uma outra pessoa. E essa outra pessoa seria a Lilith, que exigiu da Rose manter a Charlie em segurança. E se realmente for isso, eu tô muito empolgado. Eu talvez faça um vídeo melhor falando sobre todos os meus pensamentos. Até lá, muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu menos por serem inscritos no próximo vídeo. Tchau!